Pessoal, isso que eu vou falar agora, eu quero que vocês leiam. Eu não vou ficar falando. É para que serve a estatística, tá? Porque tem vários exemplos. Estudo de mercado, dá para saber que é muito importante para o mercado. Porque, deixa eu dar um exemplo. Eu vou falar uma marca, né? Se vocês quiserem patrocinar, pode patrocinar. Nescau. A Nescau vai fazer uma produção. E ela vai fazer uma produção, ela tem que analisar. Porque ela tem gasto para fazer, para criar uma fórmula que funcione. Nessa fórmula tem que fazer teste, ela tem que comprar insumos, ela tem que contratar químicos, ela tem que contratar nutricionista, ela tem que fazer uma série de análises. Não só isso, ela tem que fazer marketing, ela tem que fazer um rótulo, ela tem que fazer embalagem, ela tem que achar um artista gráfico, fazer embalagem, então ela tem um gasto. Se ela produzir pouco Nescau, ela não vai vender. Se ela produzir muito, vamos supor que ela produza 200 milhões de Nescau, ela também não vai vender, porque não tem uma pessoa do país para comprar um Nescau, entendeu? Vamos supor, produção mensal, não vai um Nescau por pessoa do país. Então, esse Nescau, à medida que vai vendendo mais, vai dando lucro, produzindo mais. Quanto mais produzir, vai dar lucro. Mas vai chegar num ponto que não tem demanda. Então não vai produzir mais. Então o que a pesquisa de mercado tem que fazer? Qual que é o valor máximo que esse Nescau vai vender sem dar prejuízo? Para quem entende cálculo, pode falar, é só fazer uma curva através de uma análise de regressão e calcular quando a derivada é igual a zero, porque é o ponto máximo. Sim, mas para fazer esse cálculo, a gente precisa fazer uma análise de regressão. E para fazer essa análise de regressão, a gente precisa fazer de uma estatística. A derivada é a última parte, quando a gente já tem os elementos da estatística para plotar a curva. Então, fazer essa pesquisa, esse estudo de mercado é parte da estatística, é muito importante. Na medicina, é muito óbvio, né, que precisa da estatística. A cloroquina não foi liberada, não é porque a esquerda não deixa, nem porque a direita está louquinha para liberar. É porque não foram feitos testes estatísticos que validem a cloroquina, tá? Para curar o coronavírus. Controle de qualidade também, você quer saber, por exemplo, uma fábrica de parafusos, qual o percentual de defeito, né? Não pode ter defeito. Na pedagogia, você quer verificar se... Nossa, aqui ficou mal editado, né? Preciso depois arrumar. Preciso lembrar disso, ó, que feio. Ali ficou bonitinho, ficou feio. Eu quero analisar... eu uso isso muito, né? Eu uso muito a estatística nas provas do Podemos. Eu identifico quem são os alunos talentosos. Agora me deu toque com essa má definição aqui, tá? Bom, para fazer pesquisa na prática tem várias questões. Existe vários conceitos que eu quero explicar para vocês. Deixa eu tentar explicar. Você define dois grupos, tá? Tem vários jeitos, tá? Esse não é o único, tá? Eu vou explicar um dos modos. Você quer fazer um teste para ver se um remédio funciona. Então, vai ter um grupo que você vai chamar de grupo controle, que você vai dar para o grupo pílula de farinha sem eles saberem, tá? E nesse grupo experimental, você vai dar para o grupo o remédio que você quer ver se funciona. Se achar muito cruel com o ser humano, pensa com cobaias. Nesse grupo de cobaias, você vai dar... Também cruel, né? Esse grupo de cobaias, você vai dar o remédio, não vai dar o remédio, e nesse grupo experimental, você vai dar o remédio. E você vai fazer a análise fazendo o teste aqui e fazendo o teste aqui, no grupo controle e no grupo experimental. Em geral, você faz um pré-teste e um pós-teste. O que é o pré-teste? Você pega no começo, antes de aplicar o remédio, e testa os dois. Então, você testou o grupo controle, você testou o grupo experimental, não fez teste nenhum. Aí você faz o teste. Ou seja, vai aplicando remédio no grupo experimental e não faz nada com o grupo controle, deixa ele lá. Depois que você terminar o teste, você vai e coleta os dados do grupo controle e do grupo experimental. E com esses dados, você faz depois uma estatística indutiva para verificar a significância desse teste. Essa significância geralmente é dada por um número chamado P, não sei pronunciar em inglês, value. Esse P-value tem outros modos de fazer, tá? Esse P-value é o chamado P de Fisher, significa a porcentagem de que
esse teste gerou resultado para o grupo experimental. Tá? A gente não vai aprender a calcular o valor de P. Esse valor de P é da estatística indutiva e hoje é feito com softwares. Manualmente dá para fazer, mas não é o P-valor. Você consegue, dado o P, verificar se é estatístico. O P tem erro alfa e erro beta, depois a gente vai falar sobre isso. O P, por exemplo, de 0,99 significa que 99 vezes que você 100 vezes que você fizesse esse teste, em 99 você encontraria o mesmo resultado, certo? Você consegue verificar e quando você consegue, e você diz que é significante quando tem esse valor. Manualmente, sem usar softwares e sem usar matemática de altíssimo nível, você consegue só verificar, por exemplo, se o P for de 0,5 esse teste vale, se o P for de 0,3 esse teste vale, se o P for de 0,10 esse teste vale. Então você consegue analisar a probabilidade para verificar se o teste vale com aquela probabilidade. Em geral, 5% é considerado aceitável em alguns casos. Na medicina parece que é 0,02%. Não, 0,002%, que é para considerar que é significativo. Tá? Então a significância é o valor de P. Você tem um grupo controle, grupo experimental, você faz os testes. Deu para entender o que é grupo controle, grupo experimental, pré-teste, pós-teste? Não entendi, Otávio? Então leia o texto, tá? Quem é pesquisador sabe muito melhor do que o Otávio, tá? Sabe muito do que melhor do que o Otávio para responder isso, principalmente pesquisadores na área de biológica. Olha o exemplo do livro de Thomas e Nelson, que é o livro de educação física. Queremos investigar 2 programas de exercício conforme a sua eficiência na redução de gordura: jogging e dança aeróbica. Sabemos que o gasto calórico resultará em perda de gordura, portanto tentaremos descobrir qual programa que vai funcionar melhor sob condições específicas. Tá, não precisa do grupo controle, né? Mas podia só comparar jogging e dança aeróbica. Mas vamos fazer o seguinte: um grupo vai fazer jogging, outro grupo dança aeróbica e outro grupo não vai fazer nada, certo? Eu dei um exemplo na sala de aula uma vez, que era alguém ia jogar handball, alguém ia jogar futebol e o outro é cavar buraco com pá. Os alunos até acharam engraçado. Eu não sei por que os alunos acham engraçado às vezes alguns exemplos. Esse grupo controle não vai fazer nada. Aí temos que verificar se nenhuma das pessoas está em dieta drástica, porque seria um outlier, ou engajado em outras atividades energéticas, porque pode atrapalhar o resultado. Veja, são cuidados de pesquisador. As aulas de aeróbica e jogging têm duração de 1 hora e são ministradas 5 vezes por semana, 10 vezes com o mesmo instrutor. Temos que garantir que os 2 programas têm certas similaridades: ambiente, procedimento, motivação, ou seja, nenhum grupo será favorecido ou desfavorecido, só o grupo controle. Nossa medida de gordura é a soma das dobras cutâneas tiradas de 8 partes do corpo, que eles disseram que parece não sei o que de Pollock. Vamos medir as pessoas no início, pré-teste, e no final, o pós-teste, durante 10 semanas. Então, 10 semanas eu pego o pré-teste, 10 semanas o pós-teste. Eu tenho um grupo controle que não vai fazer nada, e esses grupos são chamados de grupo experimental. Então aí, eles fazem as coletas, perguntam significância, mas vocês entenderam como é que funciona a pesquisa estatística? Tá? Aí aqui tá falando, se alguém quiser dar uma pausa e ler, pode ler. Eu vou arrumar esse PDF que for feio demais, tá? Aqui dá um exemplo de teste estatístico, fala teste de correlação, teste de diferença entre grupos, cita até o teste TED-Student, que é um teste da estatística indutiva, da inferência, tá? Aqui está falando que pesquisas, questionários de internet e telefone não são precisas, tá? E aqui eu coloco do paredão do Big Brother. Se você gosta de Big Brother, pessoal, a gente tá em casa sem fazer nada, tá? Bom, então tem os testes aí. Então vocês vão responder. Vamos dar um exemplo de questão que eu quero fazer. Quer verificar se certa técnica de venda X é melhor que a técnica de venda Y. Para isso, selecione 3 grupos de vendedores. Um para utilizar a técnica X, outro a técnica Y e outro para não utilizar nenhuma técnica. Como se chama esse terceiro grupo? Grupo controle. Certo? Então essa parte é só isso aí, tá? Vocês dão uma olhada
É bem legal, esses testes são facinhos, tá? Tem uns que estão respondidos. Vocês vão ver que livro de ensino superior e dos Estados Unidos, eles dão resposta só dos problemas ímpares. Eu acho sinceramente uma coisa de gente maluca isso. Mas eu coloquei as respostas exatamente. Isso é muito legal vocês lerem isso aqui. Isso é de um livro muito famoso da História de Freund, que é um livro de estatística aplicada. Ele é usado em muitas universidades do mundo. Então vale muito a pena vocês lerem essas questões e lerem as respostas, que é muito, muito, muito legal, tá? E vem até aqui, até essa questão 16 aqui, dá uma lida. Ele fala de detalhes, de erros em pesquisas, do que pode fazer. Sabe aquele exemplo do que eu dei do pesquisar no sindicato dos metalúrgicos? Ele fala aqui da pessoa usar relógio Rolex, né? Quase ninguém tem relógio Rolex, né? Para determinar o que a pessoa comum gasta com relógio de pulso. A pesquisador escolhe só quem usa relógio Rolex. Ninguém que é normal usa pessoa Rolex, tá? Se for muito rico, entendeu? Então você não vai conseguir fazer essa pesquisa usando o Rolex como referência, tá bom? Então é isso.